E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive aqui no Fé em Letras. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que sempre causa boas discussões. É verdade? A relação entre a vontade de Deus, né? Isso. E o nosso livre-arbítrio. É ou não é um tema que todo cristão já se pegou pensando? Tá certo. Mas antes de começarmos, aquele recadinho básico. É importante. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem nesse conteúdo Isso aí. com os amigos e, claro, deixem sugestões de livros nos comentários. Ajuda demais o canal a crescer. Alcançar mais gente. Exatamente. Para esse Deep Dive, a gente escolheu um livro bem interessante. Predestinação ao Livre-Arbítrio. 4 visões da soberania divina e liberdade humana. Bem completo. Bem completo. E já de cara, né? O livro já joga na mesa. 4 perspectivas diferentes Dentro do cristianismo sobre essa relação complexa entre a vontade de Deus e a liberdade humana. E aí que a coisa fica boa. Fica interessante. Cada uma dessas perspectivas, né, tem seus argumentos, seus desafios, suas implicações para a nossa vida prática, né? Sem dúvida. É de explodir a cabeça. É muita coisa para pensar, mas o livro é muito bom. Ele apresenta essas visões de uma forma bem clara, bem concisa, sem usar aqueles jargões teológicos que a gente não entende, né? Ah, que bom. Porque a gente quer entender o assunto a fundo, né? Claro. Mas sem precisar virar teólogo da noite por dia. Exatamente. Então me fala, quais são essas 4 perspectivas que o livro apresenta? Bom, temos o determinismo teológico, a soberania específica, a soberania geral e o livre-arbítrio libertário. 4 nomes, né? 4 nomes, é. E já dá uma ideia da complexidade do tema. Cada um com uma maneira diferente de entender como a vontade de Deus, né? E a nossa liberdade se encaixam. E para começar, vamos falar do determinismo teológico. Vamos lá. Que, pelo que eu entendi, é o mais radical, né? Ele é bem radical. Ele defende basicamente que Deus define tudo. Absolutamente tudo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Tipo cada escolha que a gente faz na vida. Isso, inclusive cada escolha. Tipo, é como se Deus fosse o grande roteirista da nossa vida. Ah, entendi. E a gente, os atores, só seguindo o script à risca. A gente não tem nem como improvisar, então. John Feinberg, um dos autores do livro, ele argumenta que a nossa liberdade, nesse caso, seria de agir de acordo com os nossos desejos. Só que esses desejos, por sua vez, seriam determinados por Deus. Entendi. Então seria como se a gente estivesse num videogame. É. Deus controlando o joystick. Isso. E a gente só assistindo. A gente só vendo o que acontece. E aí... Como fica a questão da responsabilidade? Boa pergunta. Se Deus decide tudo, a gente pode ser responsabilizado pelas nossas ações. Tipo, se eu faço uma coisa errada, a culpa é minha ou de Deus que me fez fazer aquilo? Essa é uma das grandes questões, né? Que as pessoas que questionam o determinismo teológico levantam. Se Deus está no controle total, né? Como podemos ser culpados pelos nossos erros? Ou até mesmo elogiados pelos nossos acertos, né? O Feinberg, ele argumenta que a nossa compreensão da justiça divina é limitada. A gente é humano, né? Mas é Deus? A gente não consegue, né? Abarcar a infinitude de Deus e seus planos. Faz sentido. Ele defende que a Bíblia afirma tanto a justiça de Deus, né? Sim. Quanto a nossa responsabilidade. Então, a gente tem que aceitar essa aparente contradição. Por mais paradoxal que pareça, a gente tem que aceitar. Um salto de fé é tanto, né? Exige bastante da gente. Mas me deixa um pouco desconfortável essa ideia de não ter controle sobre as minhas próprias escolhas. Entendo. E a segunda visão, a soberania específica, ela é parecida com determinismo. E em alguns aspectos, sim. A soberania específica, que é representada pelo Norman Geisler no livro, também afirma a soberania absoluta de Deus, mas com uma ênfase na onisciência divina. Ou seja, no conhecimento prévio de Deus sobre todas as coisas. Então quer dizer que Deus já saberia de antemão todas as nossas escolhas. Exatamente. Mesmo aquela que a gente acha que são livres. Isso. Tipo, ele já sabe o que eu vou comer no almoço hoje, mesmo que eu ainda não tenha decidido. Exatamente. O Geisler argumenta que Deus, em sua onisciência, ele planeja o mundo de forma que as nossas escolhas livres, que ele já conhece, se encaixem perfeitamente no seu plano pré-ordenado. Nossa, é muita informação para processar. É como se ele fosse um mestre de xadrez, né? Que prevê todas as jogadas possíveis. Caramba, que jogador, hein? E usa até os nossos erros para nos levar à vitória final. Aí sim, Que mestre. É. Mas me diz uma coisa, se Deus já sabe tudo que vai acontecer, isso não tira um pouco a graça da aventura da vida? Essa é uma crítica comum à soberania específica. É?
A sensação de que a nossa liberdade seria ilusória, já que Deus já tem tudo planejado. Sei. Os defensores dessa visão argumentam que a nossa liberdade reside justamente na capacidade de escolhermos aquilo que a gente realmente deseja, Sim. independentemente de Deus saber ou não dessa escolha de antemão. Então seria como se a gente tivesse a liberdade de escolher o sabor do sorvete, mas Deus já soubesse qual sabor a gente ia escolher. Exatamente. A gente tem a liberdade de escolher, mas Deus, em sua onisciência, já conhece o nosso coração e sabe o que a gente realmente quer. É muita coisa para processar, mas vamos em frente. Vamos. Porque ainda temos duas visões para desvendar. Isso aí. Me fala da soberania geral. O que ela traz de diferente para a conversa? A soberania geral, que é defendida pelo Bruce Reichenbach no livro, ela propõe uma visão um pouco mais aberta da ação de Deus no mundo. Mais aberta. Imagine que Deus tem um plano geral, um objetivo final para a humanidade. Mas dentro desse plano, ele nos concede liberdade genuína para fazermos escolhas que podem influenciar o curso dos acontecimentos. Então seria como se Deus tivesse traçado um mapa com destino final, mas a gente pudesse escolher as estradas. Isso, os atalhos. Até fazer uns desvios pelo caminho. Entendi. E como fica a responsabilidade humana nessa história? Se a gente tem liberdade para bagunçar tudo, Deus ainda pode ser responsabilizado pelo resultado final. O Reichenbach, ele enfatiza que mesmo com essa liberdade, a gente continua responsável pelas nossas decisões e suas consequências. Deus nos guia por meio da sua palavra, da sua providência, mas a escolha final é nossa. Ele nos dá a bússola, mas somos nós que decidimos qual caminho seguir. Gostei dessa. Deus como GPS. Ele dá a direção, mas a gente decide se vai seguir as instruções. Isso, ou se aventurar por aí. E a última visão, o livre-arbítrio libertário. Como ele se encaixa nesse quebra-cabeça. O livre-arbítrio libertário, que é defendido pelo Clark Pinnock, é a visão que mais se distancia do determinismo teológico. É mesmo. Pinnock, ele argumenta que Deus nos concede uma liberdade radical. Radical. Que significa que as nossas escolhas não são determinadas por Deus nem por nenhum outro fator externo. Nossa. Então, de acordo com essa visão, a gente seria totalmente livre para escolher entre o bem e o mal. Sim. Sem nenhuma influência divina. Caramba. É como se Deus nos colocasse num playground gigante, né? Aham. Divirtam-se, façam o que quiserem. Que legal. O Pinnock defende que essa liberdade radical ela é essencial para a autenticidade do nosso relacionamento com Deus. Entendi. Para ele, um amor genuíno, né? E uma fé verdadeira. Só podem existir se a gente tiver a possibilidade real de escolher livremente amar e crer. Seria como um relacionamento entre duas pessoas, né? Onde cada um faz as suas próprias escolhas, sem pressão, sem manipulação. Exatamente. Mas me diz uma coisa. Como conciliar essa visão com as profecias bíblicas? Boa pergunta. Se Deus não sabe o que a gente vai escolher como Emahare, ele pode prever o futuro. O Pinnock argumenta que as profecias, né, elas não são necessariamente predições exatas do futuro, mas sim avisos, alertas que Deus nos dá para que a gente possa, né, mudar de rumo, evitar consequências negativas. Seria como um amigo que te avisa. Olha, cuidado com essa estrada, é perigosa. Ele não está te obrigando a mudar de caminho. Não. Mas está te dando informação para você tomar a melhor decisão. Exatamente. Deus nos alerta sobre os perigos do pecado, sobre as consequências das nossas más escolhas. Mas a decisão final de seguir ou não, seus conselhos é nossa. Caramba, quanta informação, hein? É bastante coisa para pensar. Acho que ele já teve uma boa noção, né? As 4 visões principais sobre a vontade de Deus e o livre-arbítrio humano. Já deu para perceber que esse debate é super complexo. É bastante complexo. Mas o legal é que, mesmo com visões tão diferentes, os autores do livro concordam em um ponto. É verdade. A importância de buscarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Seja ela pré-definida ou aberta às nossas escolhas. Exato. A gente tem que buscar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus. E no próximo bloco, a gente vai ver como essas diferentes perspectivas se aplicam na prática. A gente vai analisar os casos do Fred e da Mary, que são 2 personagens do livro que enfrentam dilemas bem reais. Bem parecidos com os nossos. Bem parecidos com os nossos. Até daqui a pouco! E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive sobre vontade de Deus e livre-arbítrio. É isso aí. No bloco anterior, a gente viu, né, as 4 visões principais sobre essa relação. Isso. Complexa, né? Agora a gente vai ver como essas ideias, né, se aplicam na vida real. Isso. A gente vai analisar os casos do Fred e da Mary. 2 personagens. Que o livro usa como exemplo.
que estão enfrentando os dilemas, né? Bem parecidos com os nossos. Bem parecidos com os nossos. Vamos começar com o Fred, Vamos lá. que é um empresário, né? Cristão. Isso. Que tá tendo uma baita crise existencial por causa da riqueza dele. O Fred, ele, por um lado, né, se sente abençoado por Deus, né, por ter conquistado tanto sucesso. Mas, por outro, se sente culpado por ter tanto. Enquanto milhões de pessoas vivem na pobreza. Faz sentido. Ele se pergunta se a riqueza dele não é, de alguma forma, consequência da pobreza de outro. Puxa, que dilema, hein? É um dilema que eu acho que muitos de nós enfrentamos em algum nível. É verdade. A gente vive num mundo muito desigual, né? Onde a abundância de uns contrasta com a miséria de outros. E como o livro aborda essa questão? O que cada perspectiva teológica diria para o Fred? Boa pergunta. Começando pelo determinismo teológico. O que o John Feinberg diria para o nosso amigo empresário. O Feinberg, com a visão dele, né, de que Deus determina absolutamente tudo, ele diria para o Fred agradecer a Deus pela riqueza. E confiar que tudo faz parte do plano divino. Inclusive a pobreza no mundo. Inclusive a pobreza. Ele argumentaria que Deus usa circunstâncias, até as mais difíceis, para realizar seus propósitos. Seria como se ele dissesse pro Fred: relaxa, cara, você é rico porque Deus quis assim. E a pobreza também faz parte do plano dele. Não se sinta culpado, apenas aceite e agradeça. É basicamente isso. Lembra que o Feinberg defende que a nossa compreensão da justiça divina é limitada. Sim. Então ele diria que, por mais que a gente não entenda o porquê da pobreza, do sofrimento, a gente deve confiar que Deus tem um propósito para tudo. Exige um pouco de fé, né? É. Confiar que Deus sabe o que está fazendo. Mas e o Norman Geisler com a soberania específica? O que ele diria para o Fred? O Geisler também diria para o Fred agradecer a Deus pela riqueza, mas com um enfoque diferente. Qual seria? Ele destacaria que Deus, em sua onisciência, já sabia que o Fred seria rico. E usou isso para o seu propósito. Ou seja, Deus escolheu o Fred para ser rico. Sei. Sabendo que ele usaria a riqueza dele pelo bem, de alguma forma. Seria como se Deus tivesse dado para o Fred uma missão especial, né? E a riqueza fosse a ferramenta para realizar essa missão. Exatamente. O Geisler argumentaria que Deus planeja a história de forma que as nossas ações livres, que ele já conhece, contribuam para a realização do seu plano. É como se ele fosse o maestro e cada um de nós fosse um instrumento na orquestra divina. Nossa, que bonito. Deus como maestro. Mas me diz uma coisa, isso não tira um pouco a responsabilidade do Fred? Tipo, se ele não fizer nada para ajudar os pobres, a culpa é dele ou de Deus que escolheu ele para ser rico? Boa pergunta. O Geisler diria que a responsabilidade ainda é do Fred. Deus pode ter dado a ele a riqueza, a oportunidade de fazer o bem. Mas a decisão final de como usar esses recursos é do Fred. A liberdade humana, mesmo dentro do plano divino, ainda existe. Então, Deus dá oportunidade, mas a gente que decide o que fazer com ela. Isso. E a soberania geral, como ela se aplicaria ao caso do Fred? O que o Bruce Reichenbach diria para ele? O Reichenbach, com a visão mais aberta dele, né? Da ação de Deus, ele teria uma abordagem diferente. Ele diria para o Fred reconhecer que a riqueza dele é fruto do trabalho dele, da iniciativa dele. Mas também da graça de Deus, que lhe deu oportunidades, talentos. Então ele daria mais ênfase à responsabilidade humana, sem tirar Deus da jogada. Exatamente. Ele diria para o Fred usar a riqueza dele com sabedoria, com generosidade. Ajudando os mais necessitados. Isso. Ajudando os mais necessitados, Deus deu a ele a semente, né? A terra fértil. Mas o Fred precisa cultivá-la. Fazer a sua parte para que essa riqueza gere frutos para ele e para o mundo. Nossa, que legal. Gosto dessa ideia de colaboração entre Deus e o ser humano. Deus dá o potencial, mas a gente precisa se esforçar, fazer as escolhas certas para que esse potencial se realize. E o Clark Pinnock, com a visão super liberal dele do livre-arbítrio libertário, o que ele diria para o Fred? O Pinnock provavelmente diria para o Fred parar de se culpar. E reconhecer que a pobreza no mundo não é culpa dele. Caramba. Ele diria que a pobreza é resultado de uma série de fatores complexos, incluindo escolhas humanas, sistemas econômicos injustos e por aí vai. Então ele tiraria o peso da responsabilidade divina pela pobreza. Isso. E colocaria nas costas da humanidade. Ele argumentaria que Deus nos deu a liberdade de escolher. E, infelizmente, muitas vezes a gente escolhe o egoísmo, a ganância e a exploração, que geram desigualdade e pobreza. Deus nos deu um mundo com recursos abundantes para todos. Mas a gente que faz a bagunça.
Faz sentido. É como se o Pinóquio dissesse, Fred, você não é o culpado pela pobreza no mundo, mas você pode fazer a sua parte para mudar essa realidade. Usa sua riqueza para promover a justiça social, para ajudar quem precisa. A escolha é sua. Exatamente. E com isso a gente já consegue perceber como essas diferentes perspectivas teológicas, né, podem influenciar a nossa forma de lidar com os desafios da vida. É verdade. Dependendo da sua visão, você pode se sentir mais culpado, mais responsável ou mais livre para agir. Verdade. E agora vamos analisar o caso da Mary, Vamos? que também está passando por um momento difícil. É. Ela está se culpando por não ter entrado na faculdade de medicina. E se questionando se está seguindo a vontade de Deus para a vida dela. Coitada da Mary, que nunca se sentiu assim, né? Pois é. A Mary é aquela pessoa que sonha alto, que se dedica, que faz tudo certinho, mas às vezes as coisas não saem como planejado. Acontece. E aí bate aquela dúvida, será que eu tô no caminho certo? Será que Deus está feliz comigo? Será que eu errei em algum lugar? São dúvidas que todo mundo tem. E o que cada visão teológica diria para Mary? Começando pelo determinismo teológico, o que o Feinberg aconselharia para ela? O Feinberg, dentro da lógica dele de que Deus controla tudo, né? Ele diria para Mary que ela não precisa se culpar, porque o fato de ela não ter entrado na faculdade de medicina faz parte do plano de Deus. Sim. Ele argumentaria que Deus, em sua sabedoria, tem um propósito para a vida dela, mesmo que esse propósito não inclua a faculdade de medicina. Então seria como se ele dissesse, Mary, relaxa, não era para você ser médica, Deus tem outros planos para você, confia, né? Mamã. Mas me diz uma coisa, isso não sou um pouco fatalista? Tipo, se não deu certo é porque Deus não quis. Algumas pessoas podem interpretar dessa forma, sim. Mas o Feinberg argumentaria que a gente precisa ter fé na bondade e na sabedoria de Deus, mesmo quando a gente não entende seus planos. Ele diria que, às vezes, Deus nos fecha uma porta para abrir outra, que pode ser ainda melhor. É como aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. É isso aí. E o Geisler, com a soberania específica, o que ele diria para Mary? O Geisler, com a ênfase dele na onisciência divina, né? Ele diria para Mary que ela está exatamente onde Deus quer que ela esteja. Ele argumentaria que Deus, em sua onisciência, já sabia que ela não entraria na faculdade de medicina e usou isso para guiá-la para outro caminho. Então seria como se a rejeição da Mary fosse, na verdade, uma forma de Deus redirecioná-la para o seu plano. Tipo, Mary, você não passou a medicina porque eu tenho planos maiores para você. Confie em mim. Exatamente. Ele a encorajaria a ver a posição atual dela, talvez como enfermeira, como parte do plano divino, a confiar que Deus está no controle, que tudo vai cooperar para o bem. Interessante. Mas e se a Mary não estiver feliz como enfermeira? E se ela ainda quiser ser médica? O que o Geisler diria para ela? Ele provavelmente diria para ela orar, buscar a direção de Deus e se preparar para novas oportunidades. Ele não negaria a possibilidade de ela tentar novamente entrar na faculdade de medicina, mas a encorajaria a ter certeza de que essa é a vontade de Deus para a vida dela. Ok, acho que entendi. E o Reichenbach, com a soberania geral, o que ele diria para Mary? o Reichenbach, com a visão mais colaborativa dele, né? Sim. Ele provavelmente diria para Mary que ela não precisa se culpar por não ter entrado na faculdade de medicina, mas que ela precisa assumir as consequências das escolhas dela e seguir em frente. Ele a incentivaria a aprender com a experiência, a se dedicar mais aos estudos, a buscar outras alternativas, mas tendo em mente que o resultado final não depende só dela, mas também da vontade de Deus. Seria como se ele dissesse, Mary, você deu o seu melhor, mas não deu certo. Acontece, mas não desanime. Levanta a cabeça, aprende com os erros e segue em frente. Deus está com você nessa jornada, mas você precisa fazer a sua parte. Exatamente. E o Pinnock, com a ênfase dele na liberdade humana, o que ele aconselharia para Mary? O Pinnock, ele provavelmente diria para Mary parar de se torturar e seguir em frente com a vida. Ele diria que o passado não pode ser mudado, mas que o futuro está em aberto e que ela tem a liberdade para construir o próprio caminho, com a ajuda de Deus, claro. Então ele encorajaria a focar no presente. Isso. E nas oportunidades que ela tem agora. Tipo, Mary, você não entrou em medicina, ok, bola pra frente. O que você pode fazer agora para ser feliz e realizar seus sonhos? Exatamente. O Pinnock colocaria a responsabilidade nas mãos da Mary, incentivando a usar a liberdade dela para criar o futuro que ela deseja, sem se prender ao passado. Caramba, quanta coisa para digerir, né? Acho que a gente já teve uma boa amostra de como essas diferentes perspectivas teológicas podem influenciar a nossa forma de lidar com os desafios da vida, as nossas decisões e até a nossa paz interior. Com certeza. E o mais legal aqui, mesmo com visões tão diferentes, os autores do livro nos mostram que a fé cristã, em suas diversas nuances, pode nos oferecer conforto, direção e esperança
independentemente das circunstâncias. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive aqui no Fé em Letras. No bloco anterior, a gente viu como as 4 visões sobre a vontade de Deus e o livre-arbítrio se aplicam na prática, né? Analisando os casos do Fred e da Mary. Isso. Agora, chegou a hora de encarar os desafios mais cabeludos desse debate. É verdade. Preparados para ter a mente expandida? Espero que sim. Porque as perguntas que a gente vai levantar aqui não são para amadores. Começando pela relação entre a onisciência divina, ou seja, o conhecimento absoluto de Deus, e a nossa liberdade. Se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, incluindo as nossas escolhas, como a gente pode ser realmente livre? Essa é a pergunta que não quer calar. E é justamente ela que divide as 4 visões que a gente discutiu. O determinismo teológico e a soberania específica, né? Representados pelo Feinberg e pelo Geisler, eles argumentam que a onisciência divina não entra em conflito com a liberdade humana, mesmo que a gente não consiga entender completamente como isso funciona. É como se a gente estivesse tentando entender a física quântica usando a lógica do dia a dia, né? A gente sabe que as leis da física funcionam diferente no mundo subatômico, mas não consegue visualizar direito. É meio que aceita pela fé. Porque os cientistas garantem que é assim. E para Feinberg e Geisler, a onisciência de Deus é um mistério. Que transcende a nossa lógica humana. É como se a gente estivesse tentando entender o funcionamento de um supercomputador, usando a lógica de um ábaco. Não dá, né? Não. É muito complexo. E para as outras visões, a soberania geral e o livre-arbítrio libertário, como fica essa relação entre a onisciência divina e a liberdade humana? O Reichenbach, defensor da soberania geral, ele argumenta que Deus, em sua onipotência, escolheu se autolimitar. É como se ele tivesse dito: eu sou poderoso o suficiente para saber tudo, para controlar tudo, mas vou abrir mão disso para dar aos humanos a liberdade de escolher. Seria como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Ele podia segurar a bicicleta o tempo todo, né? E pedir que o filho caia. Mas ele escolhe soltar a mão e deixar o filho se aventurar. Aprender com os tombos. Sentir a alegria de pedalar sozinho. Exatamente. Deus podia nos controlar como marionetes, mas ele prefere nos dar liberdade. A liberdade de tropeçar, cair, levantar e aprender com as nossas próprias experiências. E o Pinnock, o mais radical de todos, que ele diz sobre onisciência divina. O Pinnock, com o livre-arbítrio libertário, ele vai além. Ele argumenta que a onisciência divina, no sentido de conhecimento prévio de todas as nossas escolhas, simplesmente não existe. Caramba. Para ele, Deus conhece todas as possibilidades, mas não o resultado final das nossas escolhas. Seria como se Deus estivesse assistindo a um filme pela primeira vez sem saber o final. Isso. Deus nos deu a liberdade de escrever a nossa própria história. E ele assiste essa história se desenrolar junto com a gente, torcendo para que a gente faça boas escolhas, mas respeitando a nossa liberdade de errar. Nossa, que interessante. Mas e a culpa? Se Deus sabe tudo que a gente vai fazer e até permite que a gente erre, como fica a responsabilidade? A culpa é nossa ou dele? Essa é outra pergunta de $1 milhão. No determinismo teológico, a culpa humana é vista como parte do plano divino. Deus, em última instância, é responsável por tudo, inclusive pelas nossas falhas e pecados. Seria como se a gente fosse um personagem de um livro e Deus fosse o autor? Se o personagem faz algo errado, a culpa é do autor, que escreveu a história desse jeito. Exatamente. O Feinberg diria que a gente não pode culpar a marionete pelos movimentos que ela faz, né? Quem controla a marionete é o marionetista. Mas ele também diria que a gente não deve se desesperar com essa ideia, porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoa e nos redime. E o Geisler, como ele lida com essa questão da culpa? O Geisler, com a soberania específica, também argumenta que Deus usa até os nossos erros para realizar os seus propósitos. Mas ele enfatiza que a gente é responsável pelas nossas escolhas, mesmo que elas estejam dentro do plano de Deus. É como se Deus dissesse: eu sei que você vai errar, mas te dou a liberdade de escolher, você vai ter que arcar com as consequências. Seria como um pai que deixa o filho brincar com fogo, sabendo que ele vai se queimar. O pai avisa do perigo, mas o filho insiste em brincar. A culpa da queimadura é do pai ou do filho? O Geisler diria que a culpa é do filho, né? Que desobedeceu o aviso no pai. Deus nos dá a lei moral, a consciência, o Espírito Santo para nos guiar. Mas a decisão final de obedecer ou desobedecer é nossa. E o Reichenbach, com a soberania geral, o que ele diz sobre a culpa? O Reichenbach, como a gente já viu, ele destaca a responsabilidade humana. Para ele, Deus nos dá a liberdade de escolher, mas também a responsabilidade pelas consequências. Deus nos acompanha, nos guia, nos perdoa, mas não nos isenta da culpa pelos nossos erros. É como um amigo que te acompanha numa viagem.
ele te dá dicas, te ajuda a planejar o roteiro, mas a decisão final de onde ir, o que fazer e como se comportar é sua. Exatamente. Deus é nosso companheiro de jornada, mas a gente que está no volante e a gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas decisões. E o Pinnock, o mestre da liberdade, como ele enxerga a culpa humana? O Pina coloca a culpa totalmente nas costas da humanidade. Para ele, a liberdade radical implica em total responsabilidade pelas nossas ações, tanto as boas quanto as más. Deus não tem nada a ver com os nossos erros. Ele nos deu a liberdade, a capacidade de amar, de criar, de fazer o bem, mas também a capacidade de odiar, de destruir, de fazer o mal. A escolha é nossa. Nossa. É muita responsabilidade. Mas, pensando bem, faz sentido? Se a gente tem a liberdade de escolher, a gente tem que assumir as consequências, né? Sejam elas boas ou ruins. E a graça divina. Como ela entra nesse debate todo? A graça divina é o coração do cristianismo. E cada visão interpreta de um jeito. No determinismo teológico e na soberania específica, a graça é vista como irresistível. Deus escolhe quem quer. Ele quer salvar e dá a essas pessoas a graça para que elas creiam e sejam salvas. É como se nós tivesse uma lista VIP para o céu, é só quem está nessa lista recebe o convite. É mais ou menos isso. Para Feinberg e Geisler, a salvação não depende do nosso mérito, da nossa escolha, mas da livre e soberana vontade de Deus. Ele decide quem vai ser salvo e pronto. E para as outras visões, como a graça se manifesta. O Reichenbach, na soberania geral, defende que a graça de Deus é como um banquete aberto a todos. Deus preparou a mesa, a comida está servida, mas cabe a cada um decidir se vai aceitar o convite e se sentar à mesa. Entendi. A salvação depende da nossa resposta livre ao chamado de Deus. É como se Deus estivesse com um megafone na porta do céu gritando: entrem, a festa está começando, tem comida, bebida, música para todos, mas só entra quem quiser. Exatamente. Deus oferece a salvação a todos, mas a gente tem a liberdade de recusar o convite. E o Pinnock, no livre-arbítrio libertário, também acredita que a graça de Deus é universal, disponível a todos, e que a salvação depende da nossa decisão livre de crer em Jesus. Então, para Reichenbach e Pinnock, a graça não é um privilégio de poucos, mas um presente oferecido a todos. Isso. Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos, mas Ele respeita a nossa liberdade de escolher o nosso caminho. E para finalizar nosso Deep Dive, vamos falar da natureza da vontade de Deus. Deus tem a vontade fixa, imutável, ou ele se adapta às nossas escolhas? Essa é uma das questões mais complexas da teologia. O determinismo teológico e a soberania específica defendem que a vontade de Deus é como uma rocha. Firme, inabalável, soberana, Deus decide e pronto. Então, para Feinberg e Geisler, o destino já está traçado e não adianta a gente querer mudar. É basicamente isso. Eles argumentam que Deus, sendo onisciente, onipotente, sabe tudo o que vai acontecer e determina tudo de acordo com seus propósitos. A gente pode até achar que está no controle, mas no fundo está tudo nas mãos de Deus. E para as outras visões, como a vontade de Deus se manifesta? O Reichenbach e o Pinnock enxergam a vontade de Deus de forma mais dinâmica, mais relacional. Para eles, Deus não é um ditador que impõe sua vontade, mas um pai amoroso que se adapta às nossas escolhas, que nos guia, que nos corrige, que nos perdoa, que está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. É como se fosse um jogo de xadrez. Deus faz as jogadas dele, a gente faz as nossas, e o jogo vai se desenrolando de acordo com as nossas escolhas. Exatamente. Só que nesse jogo divino, Deus não quer nos vencer, mas nos ajudar a vencer. Ele quer que a gente seja feliz, que realize nosso potencial, que viva em comunhão com Ele, e para isso Ele nos dá a liberdade de escolher, de errar, de aprender, de crescer. Nossa, é muita coisa para pensar, né? Acho que a gente precisa de mais uns Deep Dives para explorar tudo isso a fundo. Mas, falando sério, eu acho que esse mergulho ajudou a gente a ter uma visão mais ampla desse debate, né? Que é tão antigo e tão importante para nossa vida. Com certeza. E o mais importante é que a gente saia daqui, não com todas as respostas, mas com mais perguntas, com mais curiosidade, com mais vontade de buscar a Deus e entender seus mistérios. Verdade. A gente não precisa ter medo de questionar, de duvidar, de discordar. A fé cristã não é um dogma fechado, é um convite à busca, ao diálogo, à reflexão. E a gente aprende muito mais quando se permite questionar do que quando aceita tudo passivamente. E para quem quiser se aprofundar no tema, o livro Predestinação em Livre-Arbítrio, 4 visões da soberania divina e liberdade humana, é uma ótima pedida. É isso aí. E antes de encerrar, queria lembrar a todos, deixe nos comentários sugestões de livros, temas que vocês gostariam de ver aqui no Fé em Letras. A sua participação é fundamental para a gente. E não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse conteúdo com os amigos. Quanto mais gente participar dessa conversa, mais rica ela se torna. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive aqui no Fé em Letras. Espero que vocês tenham gostado da viagem e voltem para mais aventuras teológicas em breve. Até a próxima. E que a paz de Deus esteja com vocês. Até mais.